de lugares diferentes têm as mesmas percepções a respeito delas. Então, neste contexto todo que a gente vive, o seu CV não é mais o suficiente. Aquilo que você carrega como dizendo eu sou capaz de fazer isso, sou capaz de fazer aquilo, isso não é suficiente. É muito mais impactante o rastro que você deixa, a percepção que você deixa ao redor da tua marca pessoal. E agora vamos entrar um pouquinho na parte das redes sociais, para a gente contextualizar um pouquinho. O brasileiro ele já é o segundo colocado em número de horas nas redes sociais. São mais de 9 horas dedicadas por dia e 3 horas gastas nas redes sociais. Ah, mas como assim? Na hora que você acorda, nos intervalos, no almoço, no final do dia. E mais de quase 70% da população hoje já está online. E como é que fica isso em relação às empresas? As empresas também estão utilizando as redes sociais. Aliás, esta é uma das maiores fontes de renda do LinkedIn. Pelo que tive de informação, 70% do rendimento do LinkedIn vem justamente da utilização das redes sociais pela área de recursos humanos, se as redes antes eram utilizadas somente em caráter pessoal, as redes sociais hoje passaram a ter um grande peso para construir uma imagem profissional. Então, 92% das empresas possuem uma rede, elas são uma excelente fonte para recrutamento e seleção, e ali você também decide se vai contratar ou não. Eu mesma, antes de contratar alguém, não adianta só olhar currículo, eu vou sim investigar as redes sociais das pessoas. Por quê? Eu quero saber efetivamente como elas são. E é muito interessante porque a tendência da gente, aí eu volto para aquele slide anterior, de se existe diferença entre a marca pessoal e marca profissional, tem muitas pessoas que, até de uma forma inocente, vou dizer, tem um comportamento totalmente diferente no LinkedIn versus o que tem no Instagram, ou no Facebook, ou até mesmo no Twitter. Só que no momento em que a gente vai contratar alguém, no momento que essa pessoa vai ser contratada por um emprego ou por um serviço, e todo mundo é contratado de alguma forma, você é investigado no todo. Ninguém vai olhar só o que você fez de um lado. Todo mundo vai querer saber mais informações e também vão perguntar se alguém conhece você. Ah, já trabalhou na empresa tal? Deixa eu ver como é que é essa pessoa. E os próprios headhunters fazem isso. Eles já avisam que, sim, tem perfis de candidatos que são eliminados de largada, dependendo de como é a reputação deles. E aí eu te pergunto, você tem noção da consequência da sua hiperexposição nas redes sociais? A rede social pode ser uma ferramenta usada para o bem e para o mal. Se você, por exemplo, aparenta ser um curador de informação do seu segmento, se você é voluntário de alguma ONG, se você pratica esportes, tudo isso é muito bem-vindo. Agora, se você, nas suas redes sociais hoje, veicula fotos inadequadas, não autorizadas, se você fala mal de pessoas, ou se você, por exemplo, trabalha numa empresa e acaba inconscientemente divulgando a marca de outra empresa, isso pode ser muito prejudicial para você, dentro da sua empresa que você trabalha. E, além disso, tem uma outra coisa, que eu também não sabia, eu estudei isso, eu não tinha consciência disso, mas, na prática, existe uma questão de segurança da informação. Quem não se lembra dos casos da Latam, da Starbucks e da Avon, 3 empresas que tiveram que rescindir contratos com seus funcionários ou colaboradores por mau comportamento que acabou explodindo na rede social, né? A Avon por uma conduta de uma pessoa, e eu trabalhei na Avon, a Avon é absolutamente idônea, por uma conduta totalmente indevida de uma pessoa que trabalhava na parte global, e isso explodiu na mídia, e todo mundo, inclusive, eu fiz uma enquete no perfil da Wise, 70% das pessoas falaram que a Avon tinha responsabilidade sobre aquela pessoa que tomou uma decisão equivocada na sua vida pessoal, criminosa. Eu achava que não. Eu fui investigar e, de fato, as empresas têm responsabilidade jurídica por aquilo que os seus colaboradores falam nas suas redes sociais. Por isso que a Avon teve que demitir, a Starbucks também teve que demitir, o Grupo Votorantins também teve que demitir uma pessoa que se manifestou de uma maneira preconceituosa nas redes. A Latam também veiculou um vídeo há uns anos atrás, na Copa, que uma pessoa da Latam tirava sarro de umas russas, ensinando a falar palavrão, aquela brincadeira idiota de brasileiro, e essa pessoa também foi desligada. Então, as empresas
mais do que, vamos falar assim, desligar pelo exemplo, elas têm que realmente desligar porque elas têm responsabilidade legal sobre isso. Então, elas podem demitir por má conduta? Sim, elas podem. E muitas das coisas que acontecem porque o próprio funcionário não tem nem autoconhecimento suficiente. Tem um estudo do Instituto Gallup e da revista Você S.A. que aponta que 70% das pessoas não têm autoconhecimento, elas estão insatisfeitas com o seu trabalho, por isso que muitas vezes elas vão para as redes sociais e fazem coisas inadequadas, e 90% das empresas, a gente sabe disso, vão demitir os funcionários por questões de atitude, não por questões de desempenho profissional. O próprio Peter Drucker já falava, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelos seus comportamentos. Então, vejam só, o que a gente tem aqui até o momento? A gente tem um cenário muito competitivo, a gente tem um 2020 que virou de cabeça para baixo, que a gente não controla a mudança. Uma das poucas coisas que a gente pode controlar, que está no nosso controle, é a nossa própria marca, só que as pessoas não têm autoconhecimento, elas não têm nem conhecimento do que podem ter de prejuízos nas redes sociais, deixando pistas e rastros que depõem contra a própria imagem, e as empresas, muitas vezes, são obrigadas a tomar decisões duras a respeito disso. Então, este é o cenário que existe. Por outro lado, existe um monte de oportunidade que também não está sendo aproveitado.